Boa noite, pessoal. Meu nome é Valmer Melo, né? Eu sou paciente renal crônico, faço hemodiálise, né? E eu estou com vocês aqui nesse canal justamente para mostrar a visão de um paciente renal, né? Na questão do tratamento, na questão de um bocado de fatores que a gente passa. Hoje eu faço hemodiálise, né? E vocês sabem porque eu tenho vários vídeos já no canal. E hoje eu queria estar falando sobre a questão das estatísticas, né, quanto à cirurgia de transplante, né, transplante de rins, no caso. Porque eu tenho muitos colegas que fazem hemodiálise, inclusive eu já participei do segundo turno, que era o turno das 11 da manhã às 3h30 da tarde. E hoje eu estou no primeiro turno, que é o turno que faz o horário das 6 da manhã às 10 da manhã. Então, como eu tenho contato com muitas pessoas, muitos pacientes, né, colegas que fazem hemodiálise junto comigo, e o que eu acho interessante é o seguinte, por que muitos deles não querem fazer o transplante. Eles não entram na lista de transplante, na fila do transplante, eles não querem fazer. Eles preferem ficar fazendo hemodiálise, né? E a hemodiálise, vocês sabem como que é, a gente tem um compromisso de estar 3 vezes na semana, né, fazendo hemodiálise durante no mínimo 3 horas e 45, né? Além do incômodo que a gente tem que ser pulsionado, ou seja, todo dia que vai fazer hemodiálise a gente é furado nos braços, são 2 furos, né? Um sai arterial e outro venoso. Então essa questão da pessoa, né, de um paciente renal que tem sua vida praticamente em função de fazer hemodiálise, né? E de repente eu não entendo por que não querem fazer o transplante. Se o transplante vai dar uma certa liberdade, né? Se você não precisa mais estar todo dia, de um dia sim, um dia não, fazendo hemodiálise. Esse compromisso que a gente tem, 4 horas na máquina. E aí eu comecei a perguntar para eles por quê. Não, porque o controle de dieta, a questão do medicamento é muito severo, a gente tem que realmente ter essa disposição, né, para fazer esse compromisso, essa responsabilidade que é muito grande na questão da sua saúde, né? A pessoa que é transplantada tem que tomar imunossupressor e vários outros medicamentos e tem as horas certas para você tomar. Eu não sei bem como que é, mas me falaram de 3 horas tem que tomar alguns medicamentos e tem que ser exato, não pode falhar, né? Então tudo isso faz com que a pessoa se sinta segura para fazer o transplante, a cirurgia de transplante, né? E aí o que acontece? Eu fui buscar saber a questão das estatísticas, né? Quantas pessoas, de 100% de pessoas que fazem cirurgia, quantas saem do centro cirúrgico, né? Ou seja, quantas pessoas saem? Aí eu fiquei sabendo que o percentual de morte, né, de óbito, é um pouco abaixo de 2%, né? Existe um risco, claro, toda cirurgia existe um risco. Essa cirurgia é uma cirurgia bastante invasiva, né? Apesar de não tirar o órgão por trás, ser colocado na frente, na parte abdominal, que é menos complicado, mas ela é uma cirurgia muito invasiva. As pessoas que fazem essa cirurgia, elas ficam no mínimo de 15 a 30 dias no hospital internado, né? Que é um ambiente seguro, vamos dizer assim, né? Você vai passar por todo um processo, né, medicamentoso, um acompanhamento médico em cima ali para você ir se recuperando. Quer dizer, o seu organismo, o seu órgão que foi transplantado vinha funcionar, então eles acompanham bem isso aí, né? Então essa estatística de morte é bastante razoável, né? Porque 98% sai do centro cirúrgico, né? E desses 98%, 80% a cirurgia, o rins alcança uma vida útil, né? Uma vida útil esperada, vamos dizer assim, que hoje circula em torno de 8 a 10 anos mais ou menos, a vida útil de um rim transplantado e bem cuidado, né? E esses, vamos dizer, 18%
né? Depois que a pessoa sai do centro cirúrgico, que vai para a recuperação no leito do hospital, existem ainda alguns riscos, né? Que são riscos de contaminação, né? E esses riscos aí. Mas ele é um ambiente controlado, ou seja, está cheio de médico, enfermeiro, né? Controle medicamentoso, acompanhamento de exame de sangue o tempo todo, para ver como é que está, vendo a capacidade de urina do órgão, vendo tudo e a pessoa vai e se recupera, né? Aí o que acontece? Depois que a pessoa está voltando à sua vida dentro da sua casa, uma vida normal, vamos dizer assim, saiu do hospital, aí fica toda a responsabilidade em cima daquela pessoa, ou seja, a pessoa tem que realmente cumprir a dieta, a pessoa tem que realmente tomar o medicamento na hora certa, né? E também se preservar, por exemplo. Não é uma pessoa normal que possa estar fazendo força, né? Ou bebendo, ou então a pessoa tem que tomar muito cuidado. Eu tenho vários conhecidos nossos aí, né? E pessoas que fizeram transplante e que com um ano volta para a hemodiálise porque perde o rins, às vezes por falta de cuidado, às vezes porque se sentiu bem, achou que estava bem e começa a tomar um aqui, um ali, brinca aqui, brinca lá, faz um esforço físico, né? E termina perdendo o órgão, né? Então esses 18%, né, desse pessoal realmente retorna para fazer hemodiálise. E é muito triste. Eu tenho alguns colegas que fizeram o transplante e que retornaram a fazer hemodiálise, né? Alguns fatos até interessantes. A questão de quando a equipe médica ela dimensiona o rins para um paciente, né? A questão da compatibilidade, né? E essa compatibilidade não é só uma questão de sanguínea, né? Orgânica, não. É a questão também de peso, por exemplo. Um organismo de 85 quilos ele não pode receber o rins, né, de uma pessoa de 30, 40 quilos. Ele vai estar subdimensionado para aquele organismo. Então, essa questão, né, do órgão ser bem indicado para o determinado paciente, ela também é muito importante. Tem casos de uma colega minha, uma conhecida minha, que ela faz hemodiálise com a gente, que ela fez um transplante 3 anos atrás e segundo ela me contou que ela teve um problema no rins que ela recebeu. Ele foi indicado o rins para ela e infelizmente o rins dela veio com uma bactéria. E essa bactéria levou ela, eles tiveram que fazer um coma induzido nela e ela ficou 8 meses em coma. Esse rins veio também para outra senhora daqui da região, não sei qual era o município, mas aqui próximo também, e essa senhora, com 3 dias, ela faleceu. Então, essa colega minha, ela sofreu muito, né? Foram 8 meses, ela tinha 70 e poucos quilos, caiu para 30, quase que morre. Os médicos chegaram a desenganar algumas vezes ela na UTI, mas ela conseguiu. E hoje ela faz hemodiálise, né? Através de catéter, não tem mais fístula. E graças a Deus ela se recuperou. Eu também tenho outro conhecido meu, são vários casos, né? Eu estou contando assim. Tem outro conhecido meu que ele fez há 17 anos o transplante. E na época que ele fez, ele não foi muito feliz porque ele começou a tomar o medicamento. Com 3 meses que ele estava tomando o medicamento, faltou o medicamento na farmácia, né? Ou seja, do SUS, o medicamento que é doado. E esse medicamento, ele todo mês, só uma caixinha dele custa R$ 1.800. Ele não tinha condições de comprar esse medicamento. E o que aconteceu? Ele perdeu o rins porque deixou de tomar o medicamento. Na época a UFO estava de greve, sei lá o que, sei que no final, devido à falta de medicamento, ele perdeu o rins. Então, todos esses fatores terminam gerando uma insegurança para as pessoas, né? E existem muitos outros casos, né, de pessoas que perdem por causa de relaxamento mesmo, né? O cara volta a beber, não faz a dieta certa, não toma o medicamento na hora certa, né? E aí o que acontece é que termina perdendo o rins. Então essas perdas todas estão nos 18%, né? Que é 80% de sucesso, 18%
né, de perda durante, depois que ele sai do hospital, e um pouco abaixo de 2%, infelizmente falece, porque realmente é uma cirurgia de risco como outra qualquer, né? E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que eu acho, né? Eu estou falando o que eu acho, né? E o que eu vejo dos colegas. Mas o que eu acho é o seguinte, a gente tem que... Eu vou me submeter a essa cirurgia, assim que aparecer, eu já estou na lista de transplante. E assim que aparecer essa cirurgia, eu vou me submeter, até porque eu acho o seguinte, que a gente precisa ter fé, precisa acreditar, né? Eu estava vendo um depoimento de um médico, né? Um médico e cientista, ele é professor de medicina em 2 universidades do Rio de Janeiro. O nome dele é Paulo César Frutuoso. E ele estava falando o seguinte, que um corpo humano, né, de um ser humano, de 85 quilos, tem algo em torno de 7 octilhões de átomo, né? 7 octilhões de átomo. E ele pediu para os amigos dele que são físicos calcularem para ele a quantidade de energia que existe num corpo humano, que é no caso dele de 85 quilos. E os caras levaram alguns dias calculando isso, né? E vendo as possibilidades, e no final ligou para ele e disse assim, senta, se você estiver em pé, você sente, que eu quero dizer para você o resultado que você me pediu para eu calcular, o tanto de energia que existe no corpo. E a gente chegou à conclusão que com esses 7 octilhões de átomo, o corpo humano tem a energia de Itaipu, né, trabalhando em produção máxima, 100% da capacidade de produção, durante 20 anos. Acumulando energia é o que tem no corpo humano de 85 quilos. Né? E aí eu fiquei pensando, então a gente vê que alguns religiosos falam, né, e dizem que está na Bíblia, e eles falam que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, né? Eu não acredito muito nessa questão de Deus ser um indivíduo. Eu não acredito que Deus é um indivíduo, não. Ele é uma energia, um todo. E nós somos a imagem e semelhança dele justamente por isso, pela capacidade de energia que a gente tem e que infelizmente a gente não sabe utilizar ela, né? Tem outro dizer na Bíblia que diz o seguinte: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, se você acreditar, você remove montanha. E a gente tem dentro da gente essa energia, né? Então, se a gente usar essa energia, né, e nosso pensamento positivamente, quando for fazer qualquer coisa, inclusive uma cirurgia desse porte, né, e você botar na sua cabeça que você está recebendo um presente, né, de alguma família que sofreu porque perdeu um ente querido, mas que doou aquele órgão, e aquele órgão está vindo para lhe fazer bem. E se você está na cabeça que vai dar tudo certo, que o órgão veio para lhe beneficiar, né, eu acho que é uma grande parcela do tratamento. Então, a fé que a gente leva, né, a fé que a gente tem. Então, devido a isso, eu vou me submeter a essa cirurgia assim que aparecer, né? Dizem também que a estatística do tempo da fila, né, do tempo de espera para receber um órgão, é em média 5 anos. Então, eu estou fazendo há 2 anos e estou aguardando. Pode acontecer que saia antes, pode ser que aconteça depois. Mas eu me coloco na mão de Deus. Deus é essa energia criadora, né? E vou com fé, seja o que Deus quiser. Então é isso que eu queria estar passando para vocês, né? Essa visão, né, que muitos não querem fazer por insegurança, por medo. E eu peço para que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho, né? Vida Renal Consciente é o nosso canal. Um forte abraço, fique com Deus.